Bem-vindos de volta ao Romance Inteligente de Avery. Aqui está sua próxima história. A picada em minha palma era nada comparado ao vácuo frio em meu peito. Eu tinha acabado de esbofetear o homem mais perigoso da Ásia. E tudo o que ele fez foi ajustar sua gravata de seda como se eu fosse um pequeno inconveniente. Eu queria que ele visse as contusões em minhas costelas, as marcas deixadas pelos homens que tentaram me quebrar. Mas seus olhos permaneceram tão planos quanto um lago congelado. Bem-vindos de volta, meus corações ferozes e sonhadores da meia-noite. Antes que nós mergulhemos no fogo, certifique-se que você está inscrito e aperte aquele botão de curtir. Me diga nos comentários de onde você está assistindo. Eu amo ver nossa família de romance sombrio se estender por cidades e fusos horários. Cada clique nos ajuda a continuar desvendando estas perigosas histórias de amor juntos. Então, encontre seu lugar quieto, escureça as luzes e vamos ver o quão longe Sean está disposto a ir pela mulher que ousou agredi-lo. Vamos começar. O silêncio na ala privada da galeria não era apenas quieto, era pressurizado. Uma câmara selada esperando para implodir. O tapa ecoou nas paredes de concreto minimalistas. Uma marca de pontuação afiada e violenta que pairava no ar entre nós. Minha mão ainda estava tremendo. Não de medo. Eu não faço medo. Eu faço avaliação. Mas da pura raiva não adulterada vibrando através da minha medula óssea. O jovem Sean estava perfeitamente parado. Ele é um homem que ocupa espaço com o peso de uma estrela em colapso. Ele estava vestindo um terno de 3 peças cor carvão feito sob medida a 1 milímetro de sua vida, o tecido absorvendo a iluminação tênue da galeria. Ele não piscou. Ele não estremeceu. Ele apenas me observou com aquela terrível quietude predatória que lhe havia rendido o apelido, o fogo silencioso. Você não tem nada a dizer? Eu sibilei. Minha voz arranhou minha garganta, rouca do grito que eu tinha engolido no beco 2 horas atrás. Ele inclinou a cabeça, um movimento microscópico. Sua mão, ele disse, sua voz um baixo ressonar barítono que eu senti nas solas dos meus pés. Ela está tremendo. Eu estava encurralada, Sihan. Eu entrei em seu espaço pessoal. Um erro tático com qualquer outra pessoa, mas eu precisava que ele sentisse o cheiro de sangue e sujeira no meu casaco. Eu precisava quebrar aquela fachada impecável. 3 homens, tatuagens do clã Víbora. Eles sabiam a rota para meu estúdio. Eles sabiam sobre a dívida. Eles te conheciam. Eu observei suas pupilas. Elas não dilataram. Nenhuma resposta fisiológica à ameaça. Ele era uma estátua esculpida em obsidiana. Eu cuidei disso, eu continuei, minha voz caindo para um sussurro perigoso. Porque é isso que eu faço. Eu sou a arquiteta. Eu analisei os pontos de alavancagem, eu usei uma espátula para cortar a artéria radial do primeiro homem, e eu corri. Mas eles me tocaram. Eu agarrei as lapelas de sua jaqueta cara, amontoando o tecido em meus punhos. Eles puseram as mãos em mim porque pensaram que você não se importaria. E olhando para você agora, eu acho que eles estavam certos. Eu esperei pela negação. Eu esperei pela desculpa. Nada. Ele estendeu a mão. Sua mão enluvada de couro cobrindo a minha em seu peito. Ele não me empurrou para longe. Ele segurou minha mão ali sobre seu coração. Ele estava batendo lento, rítmico, controlado. Você terminou? Ele perguntou. A dispensa me atingiu mais forte que o tapa. Eu zombai um som amargo e tentei arrancar minha mão. Eu terminei. Eu vou quitar a dívida sozinha. Eu não preciso de um parceiro que ignora as contusões em seus próprios bens. Eu virei em meu calcanhar, a borracha dos meus tênis rangendo contra o chão polido. Eu calculei a distância para a saída. 20 milímetros. Eu poderia estar fora do prédio em 12 segundos. Eu dei 2 passos. O ar mudou atrás de mim, um deslocamento de atmosfera antes que meu cérebro pudesse sinalizar postura defensiva. Uma mão se apertou em meu braço. Não era áspera, mas era absoluta.
Uma algema de ferro embrulhada em cachemira. Sean me girou. O impulso bateu minhas costas contra a superfície fria e lisa de um pilar de mármore. O impacto tirou meu fôlego, acendendo a dor em minhas costelas machucadas. Mas a adrenalina disparou instantaneamente. Ele estava lá, em todos os lugares. Ele me prendeu. Seu corpo, uma parede de calor pressionando contra minha forma trêmula. Seu rosto estava a centímetros do meu. A indiferença havia sumido. Em seu lugar estava uma intensidade focada tão afiada que parecia uma lâmina contra minha garganta. Ele cheirava a ozono, cobre queimado e gasolina. "Olhe", ele comandou. Ele não olhou para mim. Ele tirou um dispositivo fino de vidro preto do bolso do peito e o segurou ao nível dos meus olhos. A tela piscou para a vida. Era uma transmissão ao vivo, imagens térmicas de alta definição de um drone pairando 500 pés no ar. Eu pisquei, meu cérebro de analista processando instantaneamente os dados. Era uma vista aérea do distrito de armazéns de Incon, setor 4. O centro de distribuição do clã Víbora. Mas a geometria estava errada. As estruturas estavam desabando. Brilhantes e quentes explosões brancas de energia térmica estavam consumindo a tela. Assinaturas de calor de homens estavam correndo, fugindo, apenas para serem engolidos pela onda de branco. "Isso é", eu gaguejei, meus olhos arregalando. "Isso é o quartel-general deles era", Seuan corrigiu. Ele tocou na tela. A vista mudou para uma câmera ao nível do solo. O visual era caótico, fumaça, destroços e os inconfundíveis escombros do SUV preto que havia me encurralado naquela noite. Era um casco retorcido de metal queimando no centro da rua. Minha respiração falhou. Eu olhei para ele, minha raiva colidindo com a confusão. No momento em que o primeiro homem agarrou seu braço, Seuan disse. Seus olhos finalmente se fixaram nos meus e a intensidade neles fez minhas pernas ficarem fracas. "Eu tenho um rastreador em seu relógio. Eu vi sua frequência cardíaca disparar. Eu vi a localização. Mas você estava aqui." Eu sussurrei. "Você estava na gala." "Meu corpo estava aqui", ele murmurou, inclinando-se mais perto, seus lábios roçando a concha da minha orelha. Minhas ordens estavam lá. Ele mudou sua pegada, sua mão deslizando do meu braço para envolver minha mandíbula. Seu polegar roçou-me amassando o rosto, exatamente onde uma leve contusão estava começando a ficar roxa. O toque era possessivo, terrivelmente terno. "Você acha que eu ignorei suas contusões? Eu não perco tempo com pena. No momento em que você entrou nesta sala, os homens que te tocaram não tinham mais nomes ou vidas. Eu queimei a cidade por você. Agora você pertence ao fogo." A transição da galeria para a rua foi uma masterclass em geometria cinética. Se-hyun não assobiou e ele não acenou. Ele simplesmente se virou. Suas mãos deslizando da minha mandíbula para a parte inferior das minhas costas. Um ponto de contato que parecia menos como apoio e mais como um sistema de guia travando em um alvo. 6 homens materializaram-se das sombras do corredor. Eles não eram os brutamontes volumosos e sem pescoço que o clã Víbora empregava. Esses homens eram espectros vestidos em trajes táticos pretos foscos que absorviam a luz. Eles se moveram em uma formação cerrada de diamante. Armas escondidas, mas palpáveis em sua postura. Como analista, eu não pude deixar de catalogar os detalhes. Sem fones de ouvido visíveis, eles estavam usando comunicações por condução óssea. Seus olhos esquadrinhavam a periferia e os setores sobrepostos de fogo. Isso não era segurança. Esta era uma equipe de extração de nível 1. "Mova-se", Sirhan disse. Uma única sílaba que carregava o peso de um comando. Nós varremos pela saída de serviço e para a noite úmida de Seul. O ar cheirava diferente aqui, acre. O vento carregava o fraco gosto metálico de fumaça de 5 milhas de distância. O fogo que ele havia começado. Um comboio de Maybach preto estava parado no meio-fio.
motores ronronando com uma frequência subsônica que vibrava em meu peito. O detalhe de segurança de Seo-An abriu a porta traseira do veículo líder. Eu hesitei por uma fração de segundo, calculando as variáveis. Correr, 0% de taxa de sucesso. Gritar inútil. Eu deslizei para o banco de trás. O couro era fresco, macio como manteiga e cheirava ao dinheiro. Seo-An seguiu, nos selando lá dentro. A porta fechou com um baque pesado e pressurizado, nos separando instantaneamente do mundo. O silêncio era absoluto. Era um vácuo. Um caixão de alta tecnologia forrado com acabamento em nogueira e iluminação ambiente. Enquanto o carro acelerava, se fundindo perfeitamente ao trânsito, os detalhes sensoriais me oprimiram. O interior não cheirava a carro. Cheirava a ele. Sândalo, uísque caro e a fraca carga estática de ozono irradiando do tablet que ainda repousava no console entre nós. Eu olhei pela janela fumê. A cidade passava em um borrão de neon e sombra. Em algum lugar lá fora, homens estavam queimando porque eles me machucaram. Uma mulher normal poderia se sentir protegida. Eu me senti encurralada. Pare de analisar a rota, Soo-An disse, sem levantar os olhos de seu telefone. Nós não estamos indo para seu apartamento. Minha coluna enrijeceu. Meu contrato estipula que minha residência privada é proibida. Eu pago minha dívida. Eu faço o trabalho de restauração. Eu vou para casa. Esse era o acordo. O acordo mudou quando você se tornou um alvo, ele respondeu suavemente. Eu cerrei meus punhos. A dívida, a corrente invisível em meu pescoço. Não era sobre jogo ou drogas. Era sobre Elias, meu falecido marido, um homem que tinha o charme de um poeta e os instintos de sobrevivência de uma mariposa. Elias era um correio para o sindicato, um transporte de alto nível para a propriedade intelectual. Mas o pacote que ele perdeu não era drogas. Era meu código. O algoritmo, olho de Deus que eu tinha escrito durante meu tempo na inteligência. Eu confiei nele para limpá-lo, para destruir a evidência da minha vida passada. Em vez disso, ele tentou vendê-lo para pagar suas próprias más decisões. Ele perdeu o drive. Ele perdeu sua vida. E o sindicato veio a mim com uma conta de $200 mil. O valor estimado dos dados perdidos. Eu não estava apenas pagando dinheiro. Eu estava pagando penitência por confiar no homem errado. Eu posso lidar com o clã Víbora, eu disse, minha voz firme apesar do batimento rápido do meu coração. Eu conheço sua infraestrutura digital. Eu conheço seus pontos fracos. Seo-An finalmente se virou para mim na luz mutável dos postes de rua que passavam. Seu rosto era uma paisagem de ângulos afiados e sombras. Ele pegou o tablet novamente e tocou na tela. Você conhece os pontos fracos deles? Ele perguntou, um fantasma de um sorriso brincando em seus lábios. Olhe, ele me entregou o dispositivo. Eu olhei para baixo, esperando ver a imagem térmica do fogo novamente. Em vez disso, eu vi uma cascata de código azul. Era um registro de blockchain, um feed de extração ao vivo. Meus olhos se arregalaram. Eu reconheci as chaves hash. Isto é a liquidez cripto offshore deles. O clã Víbora opera com medo e Bitcoin, Seo-An disse, sua voz caindo para aquele registro quieto letal. Eu queimei o quartel-general físico deles para enviar uma mensagem. Mas enquanto eles estavam assistindo ao fogo, eu esvaziei as carteiras deles. Ele deslizou a tela. O saldo na parte inferior atingiu 0. 30 milhões, eu sussurrei. Sumiram em 6 minutos. Eu não apenas queimo edifícios, Maqueta. Eu apago legados. Ele pegou o tablet de volta, seus dedos roçando os meus. O contato enviou um choque de eletricidade pelo meu braço que não tinha nada a ver com medo. Você acha que está trabalhando para pagar uma dívida? Você está desperdiçando seu talento consertando pinturas antigas em um estúdio empoeirado. Eu não te extraí para ser uma vítima. Eu te extraí porque você é a única pessoa nesta cidade que entende o código que eu acabei de usar. Ele se recostou me observando. Eu quero a arquiteta, não a viúva. O carro fez uma curva acentuada,
virando para a rodovia particular que levava às colinas, em direção aos distritos Fortaleza, onde os intocáveis viviam. Minha mente disparou. Ele sabia. Ele sabia que o código era meu. Ele sabia que Elias não o escreveu, o que significava que ele sabia exatamente o quão perigosa eu poderia ser. Eu me mexi em meu assento, minha mão flutuando casualmente em direção ao painel da porta. Eu precisava saber se as travas de segurança para crianças estavam acionadas. Era um reflexo, um ponto de dados. Se eu pudesse abrir a porta, eu tinha uma chance de 0,01% de sobreviver rolando a esta velocidade. Se estivesse trancado, eu era uma prisioneira. Meus dedos roçaram a maçaneta cromada. De repente, Sirian se moveu. Ele não me agarrou. Ele simplesmente se inclinou sobre o console central, invadindo meu espaço pessoal até que seu rosto estivesse a centímetros do meu. O cheiro de sândalo encheu meus pulmões, inebriante e sufocante ao mesmo tempo. Sua presença era tão pesada que parecia que a gravidade havia mudado. Ele olhou para minha mão na maçaneta da porta, então para meus olhos. Seu olhar era escuro, despojando cada camada de defesa que eu havia construído nos últimos 3 anos. Pare de procurar saídas, Makita, ele sussurrou. Sua respiração pairou sobre meus lábios. Você é uma analista. Calcule as chances. Nós estamos a 70 milhas em uma ponte suspensa. As portas são de aço reforçado. O vidro é a prova de balas. Ele estendeu a mão, sua mão cobrindo a minha na maçaneta, prendendo-a ali. Sua pegada era quente, firme e inescapável. Não há versão de hoje à noite onde você corre, ele disse. A promessa escura e absoluta em sua voz. Não há versão de hoje à noite onde você dorme em qualquer outro lugar senão em minha cama. O carro diminuiu a velocidade enquanto nos aproximávamos dos portões de ferro maciços de sua propriedade. Eu olhei para ele sem fôlego, aterrorizada e furiosa, e por baixo de tudo, se a arquiteta em mim reconheceu a verdade. Checkmate. O carro não parou em uma casa. Ele parou em uma fortaleza. A propriedade de Jung Selwan não foi projetada para conforto. Foi projetada para guerra de cerco. Enquanto o Maybach ronronava através do terceiro conjunto de portões de aço reforçado, eu não estava admirando o paisagismo. Eu estava contando os pontos cegos. Não havia nenhum. Sensores LAR no perímetro. Eu notei silenciosamente, meus olhos escaneando as paredes de concreto brutalistas que se erguiam da encosta escura como os dentes de um gigante enterrado. Imagens térmicas a cada 50 pés. Fechaduras biométricas nas entradas de serviço. Eu me virei para Selwan. Você não vive em uma casa. Você vive em uma sala de pânico. Eu vivo em uma realidade que você está apenas começando a entender. Ele respondeu, o carro finalmente parando em uma baía de recebimento subterrânea que parecia mais um hangar estéril do que uma garagem. As portas se abriram. O ar aqui era filtrado, limpo da sujeira da cidade, cheirando a epóxi polido e ar-condicionado frio. Nós saímos e imediatamente a calma se quebrou. Um conjunto de portas duplas na extremidade distante da baía se abriu. 3 homens em jalecos saíram correndo, seguidos por uma mulher segurando um tablet que estava gritando com uma buzina de alerta vermelha aguda. Senhor, a mulher gritou, ignorando o protocolo de segurança de se curvar. O firewall está sangrando. É um ataque de força bruta em cascata no servidor de logística. Nós não podemos isolar os pacotes. Está devorando a criptografia. Sean não entrou em pânico. Ele nem acelerou seu passo. Ele apenas caminhou em direção a eles. Um tubarão deslizando pela água. Corte a linha dura. Nós tentamos. A técnica gritou, pânico rachando sua voz. Está embutido na BIOS. Se nós cortarmos a energia, o fail-safe limpa os drives. Nós perdemos o manifesto de embarque para todo o anel do Pacífico. Eu parei. Meus ouvidos se aguçaram.
Eu conhecia aquele som, não o alarme, o ritmo do código rolando no monitor maciço montado na parede. Não era uma força bruta padrão. Era um loop de redraw, uma peça de malware desagradável que eu havia visto ser usada pela inteligência russa 3 anos atrás. Sean parou na frente de sua equipe. Seu silêncio era mais aterrorizante do que os gritos deles. Ele estava vendo seu império desmoronar em tempo real, seu rosto uma máscara impassível. Eu olhei para o código rolando. Eu olhei para os técnicos suados que estavam digitando comandos que eu sabia que falhariam. Eu suspirei. Amadores. Eu passei por Suan. Afaste-se do terminal, eu disse, minha voz cortando o barulho. O técnico líder piscou para mim. Uma mulher em um sobretudo ensanguentado e tênis baratos. Quem diabos é você? Eu disse, mova-se. Eu o empurrei para o lado com meu quadril, ignorando a explosão de dor em minhas costelas machucadas. Meus dedos atingiram o teclado mecânico. Era pesado, responsivo. Eu não pensei. Eu fluí. Eu acessei a linha de comando, ignorando a GUI completamente. É um protocolo Hydra 6, eu disse, meus olhos saltitando pela sintaxe. Você está tentando construir uma parede, mas a água já está dentro. Você não a bloqueia, você a afoga. Eu digitei um contra-script, uma pílula de suicídio para o servidor que enganaria o malware a atacar a si mesmo. Enter. Execute. Purge. Eu bati a tecla final com um estalo seco. As luzes vermelhas na parede ficaram verdes. O alarme estridente morreu instantaneamente. O código rolando congelou, então se dissolveu em um simples cursor piscando. Sistema seguro. Eu exalei, recuando do console. Minhas mãos tremiam ligeiramente, não de medo, mas da pressa. A velha pressa. A arquiteta estava acordada. Eu me virei para encontrar a sala inteira me encarando. Os técnicos pareciam ter visto um fantasma, mas eu apenas olhei para Sewan. Ele estava a 5 pés de distância, com as mãos nos bolsos. Ele não estava surpreso. Ele parecia satisfeito, como se tivesse acabado de assistir um puro sangue correr sua primeira volta. A lógica era sólida, ele disse, sua voz desprovida de louvor, mas pesada com reconhecimento. Mas sua sintaxe é agressiva. Eficiência geralmente é. Eu contrapus, cruzando meus braços para esconder o tremor em meus dedos. Venha, ele comandou. Ele se virou e caminhou em direção ao elevador, sem esperar para ver se eu o seguia. Ele sabia que eu o faria. Seu escritório era a cobertura. Era uma caixa de vidro suspensa sobre a cidade, um olho transparente no céu. Não havia mogno, nem livros antigos, nem calor, apenas cromo, vidro preto e o sistema nervoso brilhante e expansivo de Seul estendido abaixo de nós. Ele caminhou até uma elegante mesa preta que parecia flutuar no centro da sala e tocou uma superfície. Um holograma piscou para a vida. Um documento. Sente-se, ele disse. Eu permaneci em pé. Eu prefiro ficar em pé quando estou sendo ameaçada. Você não está sendo ameaçada, Makita. Você está sendo adquirida. Ele deslizou a mão e o documento girou para me encarar. Sua dívida com o sindicato é de 200 mil UAs mais juros. O clã Víbora ia tomá-la em órgãos e servidão. Ele apertou um botão. O número no documento virou 0. Pago, ele disse. Na íntegra. Minha respiração falhou. O peso que vinha esmagando meu peito por 3 anos sumiu assim. O que você quer? Eu sussurrei. Homens como você não dão presentes. Eu quero a arquiteta, ele disse andando ao redor da mesa. Ele se moveu com uma graça predatória, fechando a distância entre nós até que eu tive que inclinar minha cabeça para trás para olhá-lo nos olhos. Eu preciso de uma analista das sombras. Alguém que possa ver as ameaças que eu perco. Alguém que possa matar um servidor com um toque de tecla. Ele gesticulou para as paredes de vidro. Você vai viver aqui. Você vai trabalhar para mim. Você vai agir como minha parceira em público e minha arma em privado. Em troca, você está livre da dívida e está sob minha proteção.
Eu não posso, eu disse, minha voz tremendo. Você não entende, Sean. Eu sou amaldiçoada. Eu dei um passo para trás, batendo no vidro frio da janela. Todo mundo de quem eu me aproximo morre. Elias pensou que poderia lidar com o jogo e isso o matou. O clã Víbora me tocou e eles queimaram. Se eu ficar aqui, se eu trabalhar para você, o fogo virá para você também. Eu olhei para ele, implorando para que ele entendesse o perigo que eu representava. Eu sou uma borda irregular ambulante. Eu destruo tudo no que toco. Saruman parou. Ele olhou para mim. Realmente olhou para mim. Seu olhar viajando do meu cabelo bagunçado para minha bochecha machucada, descendo para meus tênis arranhados e de volta para meus olhos. Ele entrou em meu espaço, invadindo-o completamente. Ele colocou uma mão no vidro de cada lado da minha cabeça, me prendendo. Ele cheirava a poder e ozono. Você acha que é o perigo? Ele perguntou, sua voz baixa e zombeteira. Você acha que um pouco de azar e alguns criminosos mortos me assustam? Ele se inclinou, seus lábios a centímetros dos meus. Eu sou o dragão de Seul, Makita. Eu sou a razão pela qual a cidade dorme com um olho aberto. Eu não temo o fogo. Eu sou a fornalha. Ele enfiou a mão no bolso do paletó e tirou uma pesada caneta tinteiro preta. Ele a estendeu para mim. A morte trabalha para mim. Você não é amaldiçoada. Você estava apenas trabalhando para o monstro errado. Ele pressionou a caneta em minha mão. Seus dedos estavam quentes contra minha pele fria. Assine os papéis. Torne-se a arquiteta novamente ou saia por aquela porta e deixe os lobos te pegarem. Mas saiba disto, se você assinar, você assinar, você é minha. Mente, corpo e código. Eu olhei para a caneta. Eu olhei para a cidade abaixo queimando com suas luzes. Eu olhei para o homem que prometeu ser um monstro maior que os que me caçavam. Eu destampei a caneta. A primeira coisa que Serrayan fez foi queimar minha vida. Eu não vi acontecer, mas eu senti o cheiro. O fraco cheiro acre de poliéster e brim velho subindo do incinerador da propriedade. Minhas calças jeans, minha jaqueta de lona, os tênis arranhados com a sujeira do metrô. Tudo o que me ligava à Mikada, a restauradora de arte, havia sumido, contaminado. A governanta-chefe, Sra. O, havia dito, seu rosto uma máscara de desprezo polido. O mestre não permite o cheiro de fracasso na cobertura. Eu estava no centro do closet, um espaço maior que todo o meu antigo apartamento. Estava cheio de fileiras de roupas que custavam mais do que minha dívida. Seda, cachemira, lã estruturada. As cores eram obsidiana opaca, carvão, vermelho sangue. Eu passei minha mão pela manga de um vestido de noite de seda preta. Eu não me senti como Cinderela. Eu me senti como uma soldada recebendo um novo uniforme. Eu puxei o vestido do cabide, virando-o do avesso. Eu não estava procurando a etiqueta. Eu estava procurando utilidade. Costuras reforçadas, eu murmurei, traçando a costura. Fio de alta resistência. Eu verifiquei a fenda da coxa. Era alta, perfeita para mobilidade. Eu verifiquei a cintura, bolso escondido na faixa, grande o suficiente para uma lâmina de cerâmica ou um pendrive. Eu bufei. Um som seco e sem humor. Serran não tinha me comprado um guarda-roupa. Ele tinha curado um arsenal. Ele não queria uma boneca. Ele queria uma arma embrulhada em veludo. O jantar foi um estudo em tortura acústica. A mesa de jantar era uma laje de rocha vulcânica, longa o suficiente para pousar um drone. Siwan sentou à cabeceira. Eu sentei à sua mão direita. A distância entre nós era insignificante, mas o silêncio era um abismo. Os únicos sons eram o tilintar da prata pesada contra a porcelana de osso e o zumbido baixo do sistema de filtragem de ar. O prato diante de mim continha um bife wagyu selado mal passado. O cheiro era inebriante, rico, pesado de ferro, primal. Isso fez minha boca salivar,
Uma resposta fisiológica traiçoeira após 3 anos de macarrão instantâneo e café velho. Eu cortei um pedaço, consciente da maneira como a faca deslizava pela carne, como se fosse manteiga. Eu dei uma mordida. O sabor explodiu em minha língua, salgado e saboroso, quase sobrecarregando meus sentidos. Eu engoli e então eu senti o peso de seu olhar. Eu olhei para cima. Sean não estava comendo. Ele estava observando minha boca. Seus cotovelos estavam na mesa. Suas mãos estavam cerradas, seu queixo apoiado em seus polegares. Seus olhos eram escuros, imóveis, rastreando o movimento da minha garganta enquanto eu engolia. Ele parecia faminto, mas não por comida. "A temperatura é agradável?" ele perguntou. A pergunta era mundana, mas o tom era interrogativo. "É adequado", eu respondi, limpando minha boca com um guardanapo de linho que parecia uma nuvem. Embora a densidade calórica desta refeição seja ineficiente para uma noite sedentária. "Você não será sedentária", ele disse, finalmente pegando seu garfo. "Amanhã, você começa a auditar os servidores de Hong Kong. Eu quero saber onde estão os vazamentos." Ele fatiou sua carne com precisão cirúrgica. "Coma, Makita. Você parece que uma rajada de vento poderia te derrubar. Eu não emprego coisas frágeis." Eu apertei meu garfo mais forte. "Eu não sou frágil. Eu sou eficiente. Há uma diferença." "Nós veremos", ele murmurou. "Coma." Não foi uma sugestão, foi um comando. Eu dei outra mordida, sentindo a gaiola dourada se fechar apertada ao meu redor. 3 da manhã, a hora das bruxas, a hora em que os fantasmas deveriam andar. Na cobertura, o único fantasma era eu. A cama que seu me havia designado era uma extensão de algodão egípcio, mas parecia areia movediça. Eu não conseguia dormir. Meu cérebro ainda estava ligado, zumbindo com a transição do modo de sobrevivência para o que quer que fosse isso. Eu saí do quarto descalça. O chão era de pedra aquecida, liso contra minhas solas. Eu vaguei pelos corredores, evitando as câmeras óbvias. Embora eu soubesse que os sensores infravermelhos estavam rastreando minha assinatura de calor. Eu precisava encontrar um ponto cego, um lugar para respirar. Eu encontrei um conjunto de portas de vidro no final da ala leste. Elas estavam destrancadas. Eu as empurrei e entrei em uma selva. Era uma biosfera interna, um jardim de inverno de alta tecnologia cercado por uma cúpula de vidro. O ar era úmido, cheirando a terra úmida, jasmim e ozono. Samambaias maciças e orquídeas raras cresciam em padrões regulados, iluminadas por uma suave iluminação ambiente bioluminescente. No centro havia um lago de carpas, a água preta e parada. Eu caminhei até a borda, agachando-me. Ok. Eu sussurrei para o silêncio. Isso é inesperado. Algo fez um barulho à minha esquerda. Eu estremeci, caindo em um agachamento defensivo. Um pequeno robô parecido com uma aranha, não maior que um prato de jantar, rastejou de debaixo de uma samambaia. Ele tinha um pequeno bico na frente e estava tentando borrifar um pedaço de musgo, mas uma de suas pernas estava presa em uma rocha decorativa. Suas rodas giravam impotentes, fazendo um ruído triste e de moagem. Foram clique. Horror. Eu o encarei. O dragão impiedoso de Seul tinha um rumba para suas plantas. Você está preso, eu sussurrei. Eu estendi a mão, cuidadosamente, soltando a rocha. O pequeno robô bipou, um tom ascendente alegre, e imediatamente girou para retomar suas tarefas. Mas em seu entusiasmo, ele calculou mal o ângulo. Ele girou muito rápido, e o bico pulverizou uma névoa pressurizada direta de água bem no meu rosto. Eu ofeguei, engasgando, limpando a água dos meus olhos. O robô pausou como se envergonhado e bipou um tom descendente baixo. O absurdo disso me atingiu como um golpe físico. O sequestro, o prédio em chamas, os milhões de dólares, a tensão mortal, e aqui eu estava recebendo um facial de um jardineiro robótico.
Um som borbulhou em meu peito. Parecia estranho, enferrujado. Eu ri. Começou como um bufo, então floresceu em uma risada real e genuína. Um som brilhante como um sino que ecoou nas paredes de vidro. Eu cobri minha boca, chocada com o barulho. Eu não ria há 3 anos. Não desde que Elias morreu. Sua idiota! Eu sussurrei para o robô, limpando uma lágrima do meu olho. Vá regar outra coisa. Eu me sentei de volta em meus calcanhares, respirando mais fácil. Pela primeira vez na vida, o peso em meu peito se ergueu. Apenas 1 polegada. 3/4 de distância na escuridão total de seu santuário privado, Jung Se-wan estava sentado imóvel em sua cadeira de couro. Uma parede de monitores brilhava à sua frente, lançando um palor azul sobre suas feições afiadas. Na tela central, a transmissão da biosfera era exibida em alta definição. Ele observava a mulher agachada perto do lago. Ele viu a água atingir seu rosto. E então, através do sistema de áudio de alta fidelidade, ele ouviu a risada. Não era a resposta calculada de uma funcionária. Não era o desdém amargo de uma vítima. Era pura. Era o som de um sino tocando em um cemitério. A mão de Sean, apoiada no braço de sua cadeira, apertou até o couro gemer. Ele parou de respirar por 10 segundos. Ele esperava que ela fosse útil. Ele esperava que ela fosse perigosa. Ele não esperava que ela fosse isso. Ele rebobinou a filmagem. Ele tocou o som novamente, a risada. Ele olhou para a tela, para a maneira como seus olhos se enrugaram nos cantos, a maneira como sua guarda caiu por exatamente 3 segundos. Makita, ele sussurrou, o nome com gosto de fumaça e açúcar em sua língua. Ele estendeu a mão, seu dedo traçando o contorno de seu rosto na tela. A fria indiferença em seus olhos rachou, substituída por uma aterrorizante posse absoluta. Você não tem ideia, ele murmurou para a sala vazia. O que você acabou de fazer? O céu sobre Seul não apenas choveu, ele detonou. A monção havia atingido a península 1 hora atrás, transformando o mundo fora do vidro da cobertura em um vórtex cinzento e rodopiante. Para um civil, era uma tempestade. Para mim, o som da água martelando contra o vidro reforçado a 70 mph não soava como tempo, soava como estilhaços boom. O trovão chacoalhou o assoalho debaixo dos meus pés descalços. Meu cérebro instantaneamente categorizou o som. Baixa frequência, alto rendimento, distância, menos de 1 milha. Eu não estava mais em um apartamento de luxo. Eu estava de volta a um esconderijo em Damasco, esperando o teto desabar. Minha respiração vinha em arfadas curtas e irregulares. Eu não conseguia ficar no quarto. O edredom parecia um saco para cadáveres. Eu precisava de visuais. Um analista não pode avaliar uma ameaça que não consegue ver. Eu empurrei a porta e entrei no salão principal. A cobertura estava escura como breu, a energia piscando e apagando enquanto a rede da cidade lutava contra o dilúvio. O relâmpago era o único estroboscópio, iluminando a sala em explosões violentas e brancas quentes. Eu não estava sozinha. Jung Se-han estava perto da parede norte. Uma silhueta esculpida na escuridão. Ele segurava um copo de líquido âmbar em uma mão, olhando para o caos. Ele não se virou quando eu entrei. Seu ritmo, ele disse, sua voz cortando o barulho do trovão. Sua marcha é irregular. Descarga de adrenalina, pressão atmosférica. Eu menti, minha voz tensa. Eu me abracei. A tempestade é alta, alta. Ele se virou. Então um clarão de relâmpago iluminou seu rosto. Duro, sem sorrir, olhos como poços de tinta. A maioria das mulheres diria que é assustador. Você parece que está esperando fogo inimigo. Velhos hábitos, eu sussurrei. Outro estalo de trovão sacudiu o prédio. Eu estremeci. Foi um movimento microscópico, um aperto do músculo trapézio. Mas ele viu. Ele viu tudo. Ele colocou seu copo em uma mesa lateral com um baque pesado e caminhou em minha direção. Eu deveria ter recuado.
Eu não o fiz. Eu estava congelada, presa entre a memória da guerra e a realidade do predador à minha frente. Ele parou a 2 pés de distância. O ar entre nós estava carregado, pesado com o cheiro de ozono da tempestade e o uísque defumado Pete Carroll em seu hálito. Você está tremendo, ele observou. Não uma pergunta, um ponto de dados. Está frio, eu contrapus. Não, ele estendeu a mão. Eu esperava que ele tocasse meu rosto. Em vez disso, sua mão pairou sobre meu ombro esquerdo, seus dedos roçando a fina alça da camisola de seda que ele havia me comprado. A seda escorregou apenas 1 polegada, revelando a pele modelada e enrugada logo abaixo da minha clavícula. Era uma cicatriz feia, uma explosão de tecido elevado onde um tiro de atirador havia quebrado a escápula 5 anos atrás. Sirhan não olhou para meu rosto. Ele olhou para a ruína da minha pele. Isto não é de uma queda, ele disse, sua voz caindo para um ressonar baixo. Ele traçou a borda da cicatriz com seu polegar. Sua pele era áspera, quente contra a seda fria. O ângulo de entrada sugere alta velocidade. Chibdier de 62 mm. Minha respiração falhou. Ele não estava enojado. Ele estava me lendo como um dossiê. 5:56. Eu corrigi, minha voz mal audível. Ricochete, ele tombou. Qual missão? Ele perguntou. Ele não perguntou. Dói? Ele não perguntou. Coitada. Ele perguntou pela logística. Operação Blackbriar, Europa Oriental. Eu respondi, a verdade escapando antes que eu pudesse pará-la. Fomos comprometidos. Eu tive que extrair o ativo sozinha. E você teve sucesso. Eu estou aqui, não estou? Ele zumbiu, uma vibração escura em seu peito. Sim, você está aqui. Sua mão permaneceu na cicatriz, seu polegar pressionando com apenas pressão suficiente para me firmar. A tempestade lá fora desapareceu em ruído branco. A única realidade era o calor de sua mão e o cheiro dele. Fumaça, chuva e perigo. Me mostre o seu. Eu sussurrei. Foi um desafio, perigoso. Sean ficou imóvel, seus olhos fixos nos meus, procurando por medo. Ele não encontrou nenhum. Lentamente e deliberadamente, ele desfez o botão superior de sua camisa social. Então, o segundo, ele puxou o tecido para o lado, revelando a extensão dura de seu peito. Lá, correndo de seu externo até seu ombro esquerdo, havia uma queimadura. Ceroso, irregular e brutal. Fogo? Eu perguntei, estendendo a mão. Minhas pontas dos dedos roçaram a crista da cicatriz. Seu coração batia sob meu toque, um ritmo pesado e poderoso. Uma bomba relógio? Ele disse categoricamente. 10 anos atrás. Quem era o alvo? Eu. Ele olhou para mim, sua expressão ilegível. Minha esposa sentou no assento ao meu lado. Ela não conseguiu sair. Eu gelei. Os rumores diziam que ela morreu de uma doença rara. Eles disseram que ela estava doente. Pessoas dizem o que eu digo para elas dizerem, ele respondeu. Sua voz desprovida de emoção, ainda assim terrivelmente crua. Doença é uma tragédia. Uma bomba é uma declaração de guerra. Eu preferi que o mundo pensasse que eu era um viúvo, não um soldado que fez sua própria esposa ser morta. Ele se inclinou, seu rosto a centímetros do meu. É por isso que eu sou o fogo silencioso Maquita. Porque quando eu finalmente retaliou, eu não gritei. Eu apenas queimei todos eles. O trovão estalou novamente. Mais alto desta vez, chacoalhando as paredes de vidro. Mas eu não estremeci. Eu estava muito focada na tempestade à minha frente. Nós éramos 2 bordas irregulares quebradas pelo mesmo mundo violento. Ele olhou para meus lábios. Eu olhei para os dele. O ar na sala ficou rarefeito. A atração magnética era inegável. Uma gravidade que queria nos esmagar juntos. Ele se inclinou mais perto. Seu nariz roçou o meu. Eu pude sentir o gosto do uísque em sua respiração. Minhas pálpebras piscaram, meu corpo se inclinando para ele, ansiando pela colisão. Ele congelou por um batimento cardíaco.
Eu pensei que ele faria isso. Eu pensei que ele cruzaria a linha que nos arruinaria a ambos. Então ele recuou. Ele não se afastou, mas ele retirou a intimidade. Ele ajustou minha alça, cobrindo a cicatriz em meu ombro, seu toque demorando por uma fração de segundo demais. Volte para seu quarto, arquiteta. Ele sussurrou, sua voz áspera como cascalho moendo em vidro. Ele recuou, pegando sua bebida, virando as costas para mim e para o relâmpago. Vá, ele comandou, suas costas rígidas. Antes que eu esqueça, você é um ativo e comece a tratá-la como um vício. Eu fiquei ali por um momento, sem fôlego, minha pele queimando onde ele havia me tocado. Então, sem uma palavra, eu me virei e caminhei para as sombras, deixando o dragão sozinho com seu fogo. O vestido era uma decepção. Para os fotógrafos nos cegando no tapete vermelho, era uma obra-prima de seda líquida azul meia-noite drapeada para acentuar cada curva, fenda alta na coxa esquerda. Para mim, era teia tática. O tecido era pesado o suficiente para esconder o contorno da lâmina de cerâmica de 4 polegadas amarrada em minha coxa. A clutch de diamante em minha mão não segurava batom ou um compacto. Abrigava um clonador RFID de alto ganho e um bloqueador de sinal. Eu não era um encontro. Eu era um cavalo de Troia. Sorria. Sean murmurou. Sua voz uma baixa vibração contra meu ouvido. Seu braço estava em volta da minha cintura. Sua pegada possessiva, imóvel. Os tubarões estão circulando. Deixe-los morder, eu respondi, mantendo meu rosto sereno, meus olhos escaneando o perímetro. Eu tenho um bloqueador que pode desativar seus marca-passos. Siahan fez um som que poderia ter sido uma risada se ele fosse um homem menor. A crueldade fica bem em você, Makita. Entramos no grande salão de festas do Hotel Sheila. O ar me atingiu primeiro. Um coquetel sufocante de perfume francês caro, ozono e o toque metálico de champanhe gelado. 1000 olhos se voltaram para nós. O silêncio se propagou para fora da porta como uma onda de choque. O dragão de Seul havia chegado e ele havia trazido um mistério. Eu senti os sussurros rastejando sobre minha pele. Eu analisei as ameaças. 3 guarda-costas perto do buffet, claramente armados. Um diplomata no canto, suando demais. E as mulheres me olhando com uma mistura de inveja e desdém, perguntando como uma mulher com meu tom de pele e sem brasão de família havia acabado no braço do rei da cidade. Ignore-os, Sean comandou suavemente. Eles são paisagem. Eu nunca ignoro variáveis, eu corrigi. Nós nos movemos através da multidão. Sean não separou o mar. O mar se separou para ele. Homens se curvaram, mulheres ansiaram. Ele os reconheceu com acenos microscópicos, frios e distantes. Então a água ficou turbulenta. Um homem se interpôs diretamente em nosso caminho. Ele era mais velho, com cabelos grisalhos penteados para trás e um sorriso que não alcançava seus olhos reptilianos. Diretor Choi, o rosto público de um império de logística. E de acordo com os arquivos que eu havia decifrado naquela manhã, o financiador silencioso do clã Víbora. Suan Choi trovejou, estendendo uma mão. Sua palma parecia úmida. Eu não pensei que você conseguiria. A cidade tem estado tão volátil ultimamente. Volatilidade cria oportunidade. Diretor Sahuan respondeu suavemente, ignorando a mão. O sorriso de Choi vacilou. Então tremeu. Ele voltou seu olhar para mim. Ele me olhou de cima a baixo, demorando na fenda do meu vestido, sua expressão mudando de curiosidade para zombaria aberta. E quem é esta? Choi perguntou, girando seu vinho. Eu não estava ciente de que você havia expandido seu negócio de importação. Ela é certamente distinta. Um pouco exótica para uma sala de reuniões, não é? Ou ela é apenas para a after party? O insulto pairou no ar, grosseiro e pesado. Ele estava me chamando de prostituta, um bibelô. Seuan ficou rígido.
A temperatura ao nosso redor caiu 10 graus. Eu senti os músculos em seu braço se contrair, prontos para atacar. Mas eu não precisava de um protetor. Eu precisava de um alvo. Eu dei um passo à frente, fechando a distância entre Choi e eu. Eu sorri, uma expressão afiada e aterrorizante que espelhava a lâmina em minha coxa. Diretor Choi, eu disse, minha voz suave como veludo, mas alta o suficiente para ser ouvida pelo círculo ao redor. É uma honra. Eu estava apenas admirando sua contribuição para o Fundo Esperança das Crianças esta noite. Choi piscou, confuso com a mudança. Sim, generosidade é uma virtude. É certamente, eu continuei, dando um passo mais perto, invadindo seu espaço pessoal. Eu abaixei minha voz para um sussurro conspiratório, mas a pronunciei perfeitamente para que os 3 homens atrás dele pudessem ouvir, especialmente quando essa generosidade está sendo canalizada através da Blue Heron Shell Company em Macau para esconder os 20 milhões de dólares que você desviou de seus próprios acionistas no último trimestre. O rosto de Choi ficou cinza-cinza. Sua taça de vinho inclinou, ameaçando derramar. Eu não sei o que você... Razão contábil 4, linha 12, eu recitei, meus olhos fixando em suas pupilas dilatadas. Eu vi os protocolos de transferência esta manhã. Você perdeu um ponto decimal no código de lavagem. Trabalho desleixado, diretor. Se as autoridades fiscais ou seus parceiros descobrissem que você estava roubando do pote, bem, volatilidade, como Sewon diz. Eu estendi a mão e dei um tapinha em sua bochecha. Ele estava muito paralisado para se mover. Aproveite a festa, diretor. Experimente o camarão. Eu ouço que é a última refeição rica que você terá por um tempo. Eu recuei, me encaixando perfeitamente ao lado de Sewon. Choi parecia estar tendo um derrame. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ele se virou e fugiu em direção à saída, seu celular já em seu ouvido, pânico irradiando dele em ondas. Silêncio. Eu olhei para Sean. Ele não estava zangado. Ele estava me olhando com uma intensidade escura e ardente que fazia minhas pernas tremerem. Não era apenas desejo. Era orgulho. Orgulho letal e arrogante. Ele mudou sua pegada, suas mãos deslizando para descansar pesadas e possessivas na curva do meu quadril. Ele se inclinou, seus lábios roçando meu ouvido. Eu ia quebrar a mão dele. Sewon sussurrou. Mas você acabou de quebrar a espinha dele. Ele olhou para a multidão, para as pessoas nos encarando com medo e admiração renovados. Cuidado todos, ele disse, sua voz ecoando pelo salão silencioso. Minha parceira não apenas morde, ela apaga. Ele me puxou para mais perto, me guiando para o centro da sala. Dance comigo, arquiteta, ele comandou. Nós temos uma vitória para celebrar. Por exatamente 45 minutos, eu esqueci quem éramos. A luz da manhã filtrando através do vidro do chão ao teto não era dura. Era dourada, difundida pela umidade persistente da tempestade da noite passada. Não havia alarmes, nem código rolando, apenas o cheiro de café Blue Mountain e o som de uma página virando. Eu sentei na ilha da cozinha vestindo uma das camisas sociais brancas de Sewon. Ela engolia minha silhueta, os punhos arregaçados até meus cotovelos. Era um clichê. Eu sabia que a protagonista feminina usando a armadura do herói. Mas naquele momento, parecia uma bandeira de trégua. Sewon estava perto da máquina de café expresso. Ele não estava usando seu paletó, apenas o colete e as calças. Ele olhou para mim por cima da borda de sua xícara. Seus olhos, geralmente escaneando ameaças, estavam suaves. Ele parecia humano. Você dorme em silêncio, ele notou. Sua voz áspera com o silêncio matinal para alguém com tanto barulho na cabeça. Eu me senti segura, eu admiti. A verdade escapou antes que eu pudesse avaliá-la. Ele colocou a xícara para baixo e caminhou em minha direção. Ele não parou até estar parado entre meus joelhos, suas mãos apoiadas no balcão de mármore de cada lado da minha cintura.
Perigoso, ele murmurou, inclinando-se. A segurança te torna lenta, arquiteta. Talvez eu não queira ser rápida hoje, eu sussurrei, inclinando minha cabeça para trás. Ele abaixou a cabeça. Seus lábios estavam a 1 polegada dos meus. O ar estava pesado, doce e aterrorizado de quebrar. Então as portas do elevador se abriram com um estrondo. O som foi um tiro em uma biblioteca. Sierren recuou instantaneamente, a suavidade desaparecendo, substituída por uma máscara de granito. Kang, seu chefe de segurança, entrou na sala. Ele era um homem touro que me odiava desde o momento em que cheguei. Ele estava flanqueado por 2 guardas armados. Ele não se curvou. Ele jogou um grosso dossiê marrom na ilha de mármore. Ele deslizou pela superfície e atingiu minha xícara de café, derramando líquido escuro no balcão branco e imaculado. Nós encontramos o vazamento. Kang cuspiu, seus olhos queimando nos meus. Siwan não olhou para a pasta. Ele olhou para Kang. Explique a violação do servidor da semana passada. A inteligência sobre o diretor Choi. Não foi uma análise, senhor. Foi uma troca. Kang apontou um dedo grosso para mim. Ela não encontrou os dados. Ela foi alimentada por seus manipuladores. Meu sangue gelou. Isso é uma mentira. Sean abriu a pasta. Eu observei seu rosto. Eu observei a luz morrer em seus olhos. Ele puxou numa fotografia. Estava granulada, tirada de uma lente de vigilância de longo alcance. Mostrava-me parada em um beco no distrito de Ituan 2 dias atrás. Eu estava entregando um pendrive a um homem. Eu reconheci o homem. Era o agente Miller, meu antigo manipulador da agência. Isso é, eu gaguejei, meu cérebro falhando. Isso é impossível. Eu não vejo Miller há 3 anos. Aquela imagem é adulterada. Verifique a densidade de pixels. Verifique as sombras. Nós fizemos. Kang zombou. Está limpo. E isso também. Ele bateu um extrato bancário no balcão. Um recibo de depósito. $500 mil transferidos para uma conta em nome de Elias Wilson, o pseudônimo do meu falecido marido. Ela é uma agente dupla, senhor. Ela usou a dívida como cobertura para se infiltrar. Ela tem alimentado nossa logística à agência e vendido nossas fraquezas ao clã Víbora. Não, eu disse, minha voz subindo. Eu agarrei o braço de Sean. Sean, olhe para mim. Isso é uma armação. É muito perfeita. Por que eu usaria o nome de Elias? É uma armação. Sean olhou para minha mão em seu braço. Ele olhou para ela como se fosse uma cobra venenosa. Ele me sacudiu. O movimento foi violento, me fazendo tropeçar para trás contra o banco do bar. Ele olhou para a foto novamente, então para mim. Você me disse que era amaldiçoada, ele disse. Sua voz não era mais um ressonar. Era um vazio, um vácuo frio e sem ar. Você estava certa. Sean, por favor, clique. O som parou meu coração. Sierren havia sacado sua arma, uma semiautomática preta fosca. Ele a levantou, nivelando o cano diretamente no centro da minha testa. A sala ficou em silêncio. Os guardas se moveram, mãos em seus coldres. Kang sorriu sombriamente. Eu encarei o cano. Eu vi o raiamento lá dentro. Eu vi a morte. Mas principalmente, eu vi os olhos de Siwan. Eles não estavam zangados, estavam vazios. O olhar de um homem que finalmente se permitira acreditar em algo apenas para vê-lo apodrecer em suas mãos. Eu queimei uma cidade por você, ele sussurrou. A arma não vacilou. Eu te deixei entrar no meu código, na minha casa, na minha cabeça. Eu não te traí. Eu disse, lágrimas quentes e ardentes em meus olhos. Eu não implorei. Eu afirmei um fato. Se você puxar aquele gatilho, você está matando a única pessoa nesta sala que é realmente leal a você. Sua mandíbula se apertou. O tendão em seu pescoço se tensionou pela primeira vez na lenda do fogo silencioso. Sua mão tremeu apenas uma vez. Uma falha microscópica de nervo. Ele não conseguiu. Ele abaixou a arma. Saia, ele sibilou. Senhor! Kang protestou.
O protocolo dita. Eu disse, saia. Sean rugiu, a explosão súbita de raiva fazendo as paredes de vidro chacoalharem. Ele virou as costas para mim, batendo a arma no balcão. Você está exilada, Maquita. Você sai sem nada. As roupas nas suas costas, sem tecnologia, sem dinheiro. Ele olhou para a cidade, suas costas rígidas. Se eu te vir em Seul depois do pôr do sol, eu farei o que deveria ter feito no momento em que nos conhecemos. 2 guardas agarraram meus braços. Eles me arrastaram em direção ao elevador. Eu não lutei. Eu o observei. Eu observei o homem que eu tinha começado a amar se transformar em uma estátua de gelo. Sean, eu gritei enquanto as portas se fechavam. Verifique os metadados. Verifique as sombras. As portas se selaram com um assobio. Eles me jogaram para fora da entrada de serviço. Eu caí no asfalto molhado do beco. Os joelhos das minhas calças jeans, minhas velhas calças jeans sujas que eles tinham tirado do lixo, arranhando contra o pavimento. Estava chovendo novamente. Uma garoa fria e miserável. Eu não tinha nada. Nenhum telefone, nenhuma carteira, nenhuma arma. Apenas o gosto da traição e a sensação fantasma de aço frio contra minha testa. Eu me levantei, tremendo, limpando a lama das minhas mãos. Eu olhei para a cobertura, uma luz distante no céu cinzento. Eu comecei a andar, minha mente girando, revivendo a cena, a foto, a conta bancária. Era impecável, perfeita demais. Por que agora? Por que hoje? Eu parei. A chuva grudou meu cabelo no meu rosto. Meu cérebro de analista dormente durante o desgosto de repente reiniciou com um estalo violento. Kang havia trazido o dossiê. Kang havia contornado os protocolos de verificação interna. Kang estava me pressionando para ser removida desde o primeiro dia. E a foto, as sombras estavam erradas. A fonte de luz na foto vinha do oeste. Mas o beco e Taiwan correm de norte a sul. Era uma deepfake de alto nível. Por que ir a tais extremos para me incriminar? Por que não apenas me matar? Porque Seuan teria investigado um assassinato, mas uma traição. Uma traição o cegou. Isso o tornou irracional. E isso o fez se isolar. Eles não me exilaram para me destruir. Eu olhei de volta para a fortaleza na colina. Eles removeram a arquiteta para que o castelo ficasse indefeso. Oh, meu Deus! Eu sussurrei, a percepção me atingindo mais forte que a chuva. O clã Víbora não estava atacando seus servidores. Eles estavam dentro de seus muros. Sean não era o carrasco. Ele era o alvo. E eu era a única que sabia disso. Eu não tinha um cartão de crédito. Eu não tinha um telefone. Mas eu tinha 10 dedos e o código-fonte para a rede municipal da cidade armazenado em meu palácio da memória. 2 horas após o exílio, eu estava em um PC Bang encharcado de neon no distrito subterrâneo de Gangnam. O ar cheirava a fumaça velha e miojo instantâneo. O garoto no balcão não fez perguntas quando eu deixei cair uma abotoadura de ouro roubada da camisa de Seuan antes de eu sair na mesa. Terminal 4, ele grunhiu. Eu não naveguei na web, eu acessei o cache fantasma dormente que eu havia enterrado 3 anos atrás em um armário na estação Seul. Uma Sig Sauer PZ-26, 2 carregadores sobressalentes, uma faca de combate de cerâmica, um colete tático. Eu não era mais Maquita, a restauradora de arte. Eu não era a mulher no vestido de seda. Eu era a arquiteta. E eu ia trabalhar. A chuva havia se transformado em um dilúvio. Eu estava deitada de bruços no telhado da torre comercial, em frente à propriedade de Sirhan. Através da lente ampliada de um escopo de topógrafo roubado, eu observei minha teoria sangrar para a realidade. Os portões não se abriram à força. Eles deslizaram para abrir. Kang estava no perímetro. Ele não estava defendendo o castelo. Ele estava recebendo os invasores. 3 vans pretas entraram, derramando homens com tatuagens do clã Víbora e submetralhadoras suprimidas. Cheque mate, eu sussurrei.
a chuva escorrendo da aba do meu boné preto. Eles estavam indo para matar. Eu não senti medo. Eu não senti vindicação. Eu senti o tic-tac frio e rítmico de um relógio. Sean tinha talvez 10 minutos antes que eles invadissem a cobertura. Eu larguei o escopo. Eu corri para a borda. A porta da frente era suicídio. O elevador de serviço estava bloqueado. Mas eu conhecia as plantas. Eu havia memorizado os esquemas de fax. Na primeira noite eu não consegui dormir. O duto de ventilação externo na face norte era uma queda reta para a sala mecânica atrás da cozinha da cobertura. Apertado, perigoso, desguarnecido. Eu desci a face lisa de concreto do prédio usando uma bobina de arame industrial que eu havia saqueado do armário de manutenção. O vento chicoteava meu corpo, tentando me tirar da parede. Eu alcancei a ventilação, chutei a grade. Ela cedeu com um rangido de metal. Eu deslizei para dentro. Poeira, graxa, escuridão. Eu rastejei com os cotovelos, contando os metros. 10. 5. Eu alcancei a tampa do duto. Através das frestas eu vi a cozinha. Estava vazia, mas eu ouvi os tiros. Não o estalo de pistolas, mas o som de rasgar de fogo automático. Eu chutei a ventilação para fora e caí no chão silenciosamente. A cobertura era um matadouro. Os imaculados pisos de mármore branco estavam escorregadios com vermelho. A arte cara estava estilhaçada. A equipe leal de Sihan jazia onde caíram. Eu me movi pelas sombras, arma em riste. Eu não corri, eu fluí. Alvo à esquerda. 2 víboras guardando o corredor. Eu não desperdicei balas. Eu saí, lâmina em mãos. A faca de cerâmica cortou a carótida do primeiro homem antes que ele pudesse se virar. O segundo levantou seu rifle. Eu prendi o slide para trás, desativando a arma, e cravei meu joelho em seu externo, seguindo com um golpe de punho na têmpora. Ele caiu. Eu peguei suas granadas de efeito moral. Eu me movi em direção ao escritório. A caixa de vidro. Lá dentro, o dragão de Seul estava morrendo. Sean estava atrás de sua mesa virada. Sua jaqueta de terno havia sumido. Sua camisa branca estava encharcada de sangue de um ferimento de bala no ombro. Ele estava segurando uma pistola, mas o slide estava travado para trás. Vazio. 6 homens liderados por um Kang rindo avançavam sobre ele. Você deveria ter ficado nas sombras. Sean Kang zombou. Nivelando seu rifle. A arquiteta se foi. Ninguém virá para te salvar. Sean se levantou. Mesmo sangrando, mesmo encurralado. Ele era aterrorizante. Ele abotoou seus punhos. Ele pegou um abridor de cartas da mesa. Então eu morrerei de pé. Ele rosnou. O dedo de Kang apertou o gatilho. Eu puxei o pino. Tilintar. Sibilo. A granada de efeito moral rolou pelo chão, parando aos pés de Kang. O Kill Bang. Uma luz branca cegante detonou na sala, acompanhada por um estrondo concussivo ensurdecedor. Os víboras gritaram, cegos, atirando descontroladamente no teto. Eu atravessei a fumaça. Eu era um espectro, um borrão de violência. 2 tiros rápidos. O tenente de Kang caiu. Pivô. Eu atirei no homem à esquerda no joelho. Então o deslizamento do peito. Eu me movi pelo chão, pegando um rifle descartado. Kang piscou, a visão clareando, levantando sua arma para mim. Eu não hesitei. Eu coloquei uma bala em seu ombro, girando-o, então uma em sua perna. Ele desabou gritando. O silêncio caiu. A fumaça girou ao nosso redor. Eu estava no centro da ruína, peito ofegante, fumaça de arma ondulando do cano da minha arma. Meu colete tático estava manchado de graxa da ventilação. Meu rosto estava manchado de chuva e sangue. Eu me virei para a mesa. Sean estava me encarando. Ele olhou para os corpos. Ele olhou para a arma em minha mão. Ele olhou para meu rosto. Choque. Pela primeira vez em sua vida, o dragão estava sem fala. Ele se recostou ligeiramente contra a mesa,
agarrando seu ombro sangrando. Seus olhos estavam arregalados, escuros e cheios de uma realização súbita e esmagadora do que ele quase havia jogado fora. Você! Ele sibilou, sua voz quebrada. Eu te disse para sair. Eu guardei minha pistola. Eu caminhei até ele, passando por cima do corpo do homem que havia tentado matá-lo. Eu parei na frente dele. Eu estendi a mão e limpei um borrão de sangue de sua bochecha com meu polegar. Eu não deixo um trabalho pela metade, Swan, eu disse, minha voz firme, fria e absoluta. Eu olhei ele direto nos olhos. E além disso, você ainda não me pagou pelo verniz. Nós nos movemos como um lobo de duas cabeças. Sean estava sangrando muito. A bala de 9 olhos menal murmurante havia passado por seu deltoide, errando o osso, mas desfiando o músculo. Ele não reclamou. Ele se apoiou em mim, seu bom braço envolto em minha cintura, seu peso pesado e quente contra meu lado. Eu era sua muleta e ele era meu escudo. Nós pegamos o Maybach preto, o único veículo que os homens de Kang não haviam desabilitado, e rasgamos pelas ruas escorregadias de chuva em direção aos diques secos de Inian. O servidor, Si-hyun, rangeu, seu rosto pálido, suor misturando-se com o sangue em sua gola. Se Choi pegar o drive fantasma, ele pega a cidade, os dados de chantagem, os códigos da rede, tudo. Ele não vai pegar, eu disse, trocando as marchas, o motor rugindo enquanto eu derrapava em uma esquina. Como você pode ter certeza? Eu olhei para ele, porque eu o toquei. O estaleiro era um cemitério de ferro enferrujado e sombras. Nós abandonamos o carro no perímetro e entramos nos restos esqueléticos do Armazém 9. A chuva aqui era ensurdecedora, martelando contra o telhado de zinco ondulado como 1000 baquetas. O ar cheirava a sal, diesel e podridão úmida. No centro do espaço cavernoso, banhado pelo brilho forte de holofotes portáteis, estava o rack de servidores. Era um monólito de aço preto, zumbindo com a seiva vital do submundo de Seul. Diretor Choi estava ao lado dele, cercado por sua guarda de elite. Ele parecia presunçoso, triunfante. Ele estava digitando em um laptop conectado ao terminal. Descriptografia completa em 2 minutos. Choi anunciou, sua voz ecoando nas paredes de metal. E então o dragão vira um lagarto. Nós saímos das sombras. Choi. Sewan rugiu. Custou-lhe. Ele tropeçou, tossindo, sangue salpicando seus lábios. Eu o segurei, mantendo-o em pé. Choi olhou para cima. Ele sorriu, fechando o laptop. Ah, os amantes, Choi zombou. Ele puxou um revólver pesado de seu casaco. Um monstro prateado que parecia ridículo em sua mão manicurada. Ele o apontou para a cabeça de Sewan. Eu esperava que você viesse assistir. Ele gesticulou para o servidor. Você construiu um império magnífico, Sean. É uma pena que você tenha deixado uma saia arruiná-lo. Você amoleceu. Você deixou uma mulher entrar em sua cama e ela deixou meus homens entrarem em sua casa. Eu a deixei entrar. Saruman rosnou, endireitando sua coluna, lutando contra a dor, porque ela é a única coisa nesta cidade mais afiada do que eu. Choi riu. Ela é uma analista, uma calculadora. O que ela vai fazer? Me auditar até a morte? Ele engatilhou o martelo do revólver. Clique. Diga adeus, arquiteta. Veja seu dragão morrer. O tempo desacelerou. Eu senti os músculos de Swan se contrair. Ele estava se preparando para atacar, para levar a bala, para morrer para que eu pudesse correr. Eu não o deixei. Eu dei um passo à frente, colocando-me ligeiramente à sua frente. Eu não levantei minha arma. Eu levantei meu pulso esquerdo, tocando o mostrador do meu relógio digital. Você está certo, diretor, eu disse, minha voz cortando o som da chuva. Eu sou uma calculadora. Eu olhei ele nos olhos. E você acabou de falhar na equação. Eu pressionei o aro. Sobrescrita do sistema. Protocolo de apagão da arquiteta de autorização. O zumbido do servidor mudou.
Foi de um zumbido baixo para um grito agudo. Na mesa, a tela do laptop de Choi piscou vermelho, então preto. Então o som começou. Cada telefone na sala, Cho, seus guardas, os telefones descartáveis em seus bolsos começaram a vibrar e guinchar. O que é isso? Choi gritou, olhando para seu telefone. Minhas contas zero. O que você fez? Eu não apenas consertei o firewall na fase 3, eu disse caminhando em direção a ele, a chuva batendo no telhado acima de nós. Eu instalei um interruptor biométrico de homem morto. Ele está ligado ao meu batimento cardíaco, mas também está ligado à minha voz. Eu parei a 10 pés de distância. Eu acabei de liquidar suas participações offshore. Eu enviei os arquivos incriminatórios sobre seu desvio de dinheiro para o escritório do promotor. E eu apontei para o servidor. Eu acabei de fritar a unidade de resfriamento. Aquele drive está derretendo. Fumaça começou a sair do rack do servidor. Você não tem nada, eu sussurrei. Sem dinheiro, sem influência, sem legado. Choi me encarou, seus olhos esbugalhados. Seu império havia evaporado em 10 segundos. O pânico substituiu a arrogância. Ele levantou a arma, sua mão tremendo violentamente. Eu vou te matar. Eu vou matar vocês dois. Sewon! Eu gritei. Eu caí de joelhos. Sean não precisava de um sinal. Ele usou meu ombro como um trampolim. Ele se lançou sobre mim, um borrão de raiva preta. Choi atirou. Bang! O tiro errou, atingindo o teto. Siwon colidiu com ele. Eles atingiram o concreto molhado com força. O revólver deslizou para longe na escuridão. Si-Huan estava em cima dele instantaneamente. Ele não socou. Ele não estrangulou. Ele enfiou a mão no bolso e tirou a caneta tinteiro Imblanc, a pesada caneta de resina preta que ele havia me dado para assinar o contrato. A caneta que havia começado isso. Você queria minha assinatura? Sean rugiu, seu rosto uma máscara de fúria primal. Ele cravou a caneta. Tudo no pescoço de Choi. Bem na jugular. Choi engasgou, suas mãos agarrando a caneta, seus olhos arregalados de choque. Considere-o assinado. Si-Hen sussurrou. Ele torceu a caneta. Choi ficou imóvel. O silêncio que se seguiu foi pesado. O único som era o chiado do servidor derretendo e a chuva incessante. Sean ajoelhou-se sobre o corpo por um momento, peito ofegante. Então a adrenalina caiu. Ele cambaleou. Sean, eu me arrastei até ele, pegando-o assim que ele desabou. Nós caímos para trás contra o aço frio de um container de transporte. Eu pressionei minhas mãos em sua ferida no ombro, aplicando pressão. Sua pele estava cinza, pegajosa. Ele olhou para mim. Seus olhos estavam turvos, lutando para focar. Ele estendeu a mão, sua mão manchada de sangue, algemando minha bochecha. Ele não olhou para o morto. Ele não olhou para o servidor em chamas. Ele olhou para mim, a arquiteta. Ele murmurou, um sorriso fraco e delirante tocando seus lábios. Nós vencemos. Eu olhei para a carnificina ao nosso redor. Eu olhei para o homem que havia queimado uma cidade por mim e para o homem para quem eu havia queimado uma fortuna. Eu me inclinei, beijando sua testa, misturando minhas lágrimas com a chuva em seu rosto. A cidade é nossa, Sean. Eu sussurrei. Durma agora. Seus olhos piscaram para fechar. Sua cabeça caiu para trás contra meu ombro. Eu o segurei no escuro. A viúva negra guardando seu dragão, esperando o amanhecer. O cheiro de alvejante industrial costumava se agarrar à minha pele como uma segunda sombra. Era o cheiro de apagar erros, de esfregar a sujeira de uma vida que eu não podia pagar. 6 meses depois, o ar na cobertura cheira diferente. Cheira a jasmim branco, tinta fresca de caneta tinteiro e silêncio aterrorizado absoluto. Eu sentei na cabeceira da mesa de conferências de obsidiana. Eu não estava usando seda hoje. Eu estava usando um terno de carvão sob medida, tão afiado que poderia cortar vidro. Meu cabelo estava puxado para trás,
revelando os pequenos brincos de diamante em minhas orelhas, um presente do homem sentado nas sombras atrás de mim. Em frente a mim sentava o CEO Park, um homem que controlava as rotas de navegação em Busan. Ele estava suando. Eu não quero ser desrespeitoso, Park gaguejou, seus olhos dardejando por cima do meu ombro para onde Seo-an estava recostado em uma cadeira de couro, bebendo um copo de uísque. Mas eu vim negociar com o dragão, não sua secretária. A sala ficou mortalmente silenciosa. Seo-an não se moveu, ele não falou. Ele apenas deu um gole lento em sua bebida, seus olhos brilhando com diversão sombria. Ele conhecia as regras. Ele sabia quem comandava esta mesa. Eu não pisquei. Eu não levantei minha voz. Eu simplesmente toquei na tela do tablet à minha frente. O monitor maciço na parede piscou para a vida. Ele exibia uma transmissão ao vivo do pátio de contêineres privado de Park em Busan. Senhor Park, eu disse, minha voz suave e fria. Você está sob a impressão de que tem influência por causa de seus contratos sindicais. Mas de acordo com minha análise de seu livro Razão Digital, que eu acessei 3 minutos atrás, sua empresa está tecnicamente insolvente. Eu deslizei o tablet. A tela mudou para um recibo de transferência bancária. Eu acabei de comprar sua dívida da Cayman Holdings. Eu continuei, inclinando-me para a frente e entrelaçando meus dedos. O que significa que eu não preciso negociar com você? Eu sou sua dona. Park empalideceu. Ele olhou para Seo-an, desesperado. Si-han, você vai deixá-la fazer isso? Você é o chefe desta família. Soo-an finalmente pousou seu copo. O som ecoou como um martelo de juiz. Você está enganado, Park, Soo-an disse, sua voz baixa e ressonante. Eu sou o fogo. Eu queimo o que está à minha frente. Ele gesticulou para mim com a mão aberta, um gesto de submissão e reverência. Ela é a arquiteta. Ela decide para onde o fogo vai. Se ela disser para você queimar, você queima. Park saiu correndo da cadeira, curvando-se tão baixo que sua testa quase tocou a mesa antes de fugir da sala, como se os cães do inferno estivessem em seus calcanhares. As portas pesadas se fecharam com um clique. O silêncio retornou, mas não estava vazio. Estava pesado com o calor que sempre vivia entre nós. Si-han se levantou e caminhou em minha direção. Ele se moveu com a mesma graça predatória, mas a tensão em seus ombros havia sumido. A cicatriz em seu peito e a em meu ombro eram os únicos lembretes da noite em que quase morremos. Ele parou ao lado da minha cadeira, virando-a para que eu o encarasse. Ele colocou as mãos nos apoios de braço, me encurralando. Não uma jaula, um trono. Impiedosa, ele murmurou, um sorriso tocando seus lábios. Você os assusta mais do que eu. Eficiente. Eu corrigi, estendendo a mão para ajustar sua gravata. Eu acabei de remover uma variável. Ele pegou minha mão, levando meus nós dos dedos aos seus lábios. Então ele enfiou a mão no bolso. Ele não tirou um diamante. Ele tirou um pesado anel de platina. Estava gravado com um novo brasão, um dragão enrolado em um pilar. Ele o deslizou em meu dedo. Era pesado, permanente. O que é isso? Eu perguntei. É uma chave mestra, ele sussurrou. Contém a criptografia NFC para toda a rede do sindicato. As contas, os servidores, os esconderijos. Está tudo em seu dedo. Ele se ajoelhou. O dragão de Seul de joelhos